Olá, pessoal. Muito boa noite. Sou Otávio Franco, membro da Abraces e paciente de cefaleia em salvas. E no dia 21 de março, terça-feira que vem, é o Dia Internacional de Combate à Cefaleia em Salvas. Então, a Abraces, nesse mês de março, lançou uma importante campanha para aumentar o conhecimento sobre a cefaleia em salvas. E dentro dessa campanha, hoje nós vamos falar ao vivo sobre as dúvidas que os pacientes têm sobre cefaleia em salva. E para falar sobre a cefaleia em salvas, o nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Pérez. O Dr. Mário Pérez é médico neurologista, especialista em cefaleias, com doutorado em neurologia pela Unifesp, pós-doutorado pela Thomas Jefferson University, na Filadélfia, e é conhecido pelos seus estudos na área de cefaleias, enxaqueca e melatonina. Ele também é autor do livro Dor de Cabeça, O que ela quer com você, e é o presidente da Abraces. Boa noite, doutor Mário. Boa noite, Otávio. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Tudo bem? Doutor Mário, dia 21 de março agora é o Dia Internacional de Combate à Cefaleia em Salvas. E eu queria começar a nossa live hoje perguntando o que é cefaleia em salvas? Bom, Otávio, não é à toa, né, que tem um dia para se falar em salvas, porque realmente é uma dor de cabeça que atrapalha muito a vida de quem sofre. É uma das dores mais fortes que o ser humano pode experienciar, pode ter, né? É uma dor de cabeça que é uma doença neurológica que se manifesta por dores excruciantes de muito forte intensidade, bem mais forte do que a enxaqueca. A gente sempre vai ter, né, a enxaqueca como um comparador, porque é aquela que é mais comum, né? Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a enxaqueca afeta 15% da população, né? A cefaleia em salvas afeta de 0,1 a 0,4%. Enquanto existem 30 milhões, 33 milhões de pessoas com enxaqueca, existem aí, estima-se, 200 mil pessoas com cefaleia em salvas, né? Por que vocês estão falando dela, então, se ela é menos comum? Porque ela tem essas características específicas, ela induz a um sofrimento muito, muito intenso, e ela tem, por conta até da sua raridade, ela tem um índice de diagnóstico muito baixo. As pessoas demoram muito tempo para serem diagnosticadas e ficam sendo tratadas erradamente. Então, a cefaleia em salvas começa assim, que dá mais no homem do que na mulher. Então, ela, na enxaqueca, você tem 3 vezes mais mulher acometida do que homem. E nas salvas é o contrário. As salvas têm surtos e remissão. Então, você tem lá um dia, uma sequência de dores, né? Você tem um dia atrás do outro, você tem um surto que pode durar alguns meses, e depois você entra na fase de remissão, sem dor nenhuma, por outros tantos meses. Existe cefaleia em salvas crônica que é direto, não tem intervalo, mas a mais comum é a episódica, que tem os surtos e tem a remissão. A enxaqueca, ela é pipocada, quer dizer, você tem uma crise por semana, ou cada 15 dias, ou 2 vezes por semana. Então é direto, assim, não tem um intervalo longo, sem dor, e outro intervalo seguido, né, cheio de dor. Essa é uma característica das salvas importante. E às vezes, os pacientes são diagnosticados erradamente com sinusite, porque a dor é 100% de um lado só. A dor é com fenômenos autonômicos, que a gente chama, que é queda da pálpebra, olho vermelho, lacrimejamento, suor, inchaço. Às vezes a pessoa fica desfigurada, nariz entupido, secreção nasal. E isso aí dura um período relativamente curto. Para quem sofre, é uma vida, né? Uma crise.
Mas é uma crise assim que vai de 15 minutos até 180, na média 30, 45. A enxaqueca, ela tem, por definição, sem tratamento, de 4 a 72 horas. Tá? Então, o que a gente vai ver? Né? Já uma diferença na manifestação. Então, uma dor só de um lado, com fenômenos autonômicos, né? E de mais curta duração, já foge um pouquinho do habitual da enxaqueca, certo? E já vai mais direcionado para o diagnóstico da cefaleia em salvas. Outra coisa que é característica das salvas, que é uma predileção de horário para ela acontecer. Então, ela gosta, muitas vezes, de aparecer num certo horário. Né? Então, ela gosta da madrugada. É comum você ter essa cefaleia de madrugada. E os surtos, eles também têm a periodicidade de alguns meses, né, de ter especificamente todo ano ou cada 2 anos, lá um mês específico, 2 ou 3, que é sempre aquele período. Né? É uma tendência. Tem pessoas que têm surtos cada ano no momento, mas existe uma tendência para o início da primavera e o início do outono. Aliás, o solstício de inverno e de verão. Então, Então, a cefaleia em salvas e enxaqueca são doenças diferentes. Apesar das duas doerem a cabeça, elas não são a mesma coisa. A cefaleia em salvas não é uma enxaqueca forte. não é. Você fala em salvas é uma coisa, enxaqueca é outra coisa. Elas são cefaleias primárias. O que quer dizer? Cefaleia primária é quando a própria dor e a sua recorrência é o fenômeno da doença. Cefaleia secundária é quando a dor de cabeça é por causa de alguma coisa. Então você teve uma meningite, tem uma meningite, ou tem uma sinusite, ou bateu a cabeça, ou tem um aneurisma, um tumor cerebral, está gripado, tomou uma substância, como o álcool, por exemplo, que dá dor de cabeça, aí a cefaleia é secundária. Então, a única coisa que junta enxaqueca com cefaleia em salvas é o fato delas serem as duas cefaleias primárias, tá? Teve alguém que perguntou, não sei, escapou para mim. Tem uma pergunta aqui da Joana Dorni. Se é possível ter enxaqueca e cefaleia em salvas junto? É possível, sim. É possível ter as duas, sim. É possível. A pessoa tem cefaleia em salvas e tem enxaqueca no mesmo período ou alterna? Pode ter de tudo. Pode ter enxaquecas no período de remissão, enxaquecas esporádicas. Pode ter uma cefaleia em salvas com característica mais de enxaqueca. Né? Pode ter aura, que é comum ou mais conhecido de aparecer na enxaqueca, pode ter na cefaleia em salvas também. Existe cefaleia em salvas com aura. O que é aura? Aura são aqueles pontos luminosos, linhas em zigue-zague, pontos escuros, que dura ali um certo tempo e depois, às vezes, até desemboca na dor ou aparece durante a dor. Né? E se são doenças diferentes, o tratamento, então, não é o mesmo, né? Porque eu acho que é muito comum a pessoa que tem cefaleia em salvas, ela ser erroneamente diagnosticada como tendo uma enxaqueca mais forte, né? E aí acaba fazendo o tratamento de enxaqueca, né? O tratamento de enxaqueca, ele funciona para cefaleia em salvas ou eles são tratamentos diferentes? São diferentes. E a pessoa, você falou bem, né, Otávio? Você conhece bem na pele isso aí, porque assim, a pessoa que sofre com cefaleia em salvas, ela é diagnosticada de tudo quanto é coisa que não é isso, né? Então, por exemplo, sinusite ou passa como louco, né? Porque a pessoa na hora da dor fica agitada, fica inquieta, né? Tem pessoas que têm um tipo de comportamento assim, de bater na região, assim, bater a cabeça na parede. É chamada, né, ou conhecida como cefaleia suicida. As pessoas pensam
pensam em morte, né? Pensam em morte. Então, porque de tão ruim, incapacitante que é. Então, mas é comum de ter esse erro diagnóstico, de falar que é enxaqueca, especialmente na mulher, né? Porque existe esse conceito antigo, na década de 70, 80, as séries de casos, né? O povo todo que analisava assim, juntava todas as pessoas com salvas, dizia o seguinte: 8 homens para uma mulher, tá? Isso era assim. Por que agora é só 3? Antes era mais. Talvez porque a mulher assumiu papéis mais masculinos, talvez porque ela ficou mais obesa, talvez porque ela passou a fumar mais, talvez porque ela começou a entrar mais com a substância testosterona, e talvez porque o diagnóstico melhorou, porque elas podiam estar sendo diagnosticadas como enxaqueca, por causa dessa informação de que fala, não, só pode dar no homem. Não, pode dar na mulher, claro que pode dar na mulher, né? E por que a pessoa tem cefaleensalvas? Né? Por que os homens têm? Por que as mulheres têm? Por que a pessoa tem cefaleensalvas? O que acontece para a pessoa ter cefaleensalvas? Você quer a resposta curta ou a longa? A curta eu te falo, porque sim. A longa começa no Big Bang. Bom, Não tem uma explicação, então, conhecida hoje em dia? Tem sim, tem sim. Tem, aliás, várias explicações. Primeiro, a pessoa tem uma predisposição, né? Ela tem uma predisposição. Então, não é todo mundo que quer ter salvas que pode. Ela tem que ter uma estrutura interna, cerebral, biológica, de predisposição. Então, tem genética. Não é uma genética de herança. Na enxaqueca é super comum. Ah, minha mãe tem, meu irmão, tudo. Na salva, na família. É bem comum. ter ali um pai, um filho ou 2 irmãos. Existe, mas não é tão comum. Então, começa daí, predisposição. Tem algumas estruturas no cérebro que estão funcionando inadequadamente, temporariamente ficam em disfunção. No hipotálamo, existe uma pecinha pequenininha lá dentro do cérebro, tem uma série de núcleos que fazem um monte de coisa importante para a gente, tipo sede, fome, comportamento sexual, reprodução, ritmo biológico, controle da temperatura, e ali tem o núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico. Então é essa porcariazinha aí que fica atrapalhado. Este é na região do hipotálamo, o local que manda a informação para a glândula pineal produzir a melatonina. E aí a secreção de melatonina é alterada nas pessoas que têm salvas. Tá? Essa ligação com o relógio biológico é isso que causa o fato das cefaleensalvas acontecer no mesmo horário do dia, na mesma época do ano? Tem alguma relação com isso? Então, tem, o né? que acontece? O relógio biológico fica atrapalhado e ele dispara um alarme. Todo relógio não tem um alarme? Então, esse relógio ele dispara um alarme e é uma buzina que não tem sentido. É um alarme que dispara para nada, né? Então, essas estruturas, né, a glândula pineal produzindo a melatonina, o hipotálamo desregulado por alterações bioquímicas também. Aí tem outros 2 fatores que contribuem, que é a hipóxia. Então, tudo que gerar baixa oxigenação, por isso o tabagismo, por isso a apneia do sono, que você vai lá, respira à noite, ronca, né, tem dificuldade, a oxigenação diminui. Altas altitudes, né, quando você vai para a montanha, tem que, assim, na fase de surto, melhor não ficar num ar rarefeito. O ambiente, muito gás carbônico. Isso tem alguma relação com o fato de um dos tratamentos mais eficazes
para a dor aguda da cefaleia insalva ser a inalação de oxigênio? Exatamente. Então, é isso mesmo. Então, com o oxigênio, você reverte essa situação, né? E outra coisa que tem também ligação é a parte de circulação, né? Então, é comum, assim, pessoas que têm lesões nas carótidas, né? E outras estruturas também que podem, por exemplo, existe cefaleia insalva secundária. Normalmente, a gente sempre faz um exame de imagem, porque pode ter a ver com alterações da hipófise, pode ter estruturas e seios da face também que possa confundir. Às vezes tem lá um esporão ósseo que através de uma rinite acaba espetando ali, então a pessoa fica... Quer dizer, o diagnóstico é feito baseado na informação, nessas características da dor que a gente falou, só para quem chegou aí mais tarde, né? Então, uma dor de cabeça muito forte nessa região, normalmente, de um só lado da cabeça, com lacrimejamento, queda da pálpebra, olho vermelho, entupimento nasal, coriza e inquietude, qualquer um desses 8 itens, tá? Durando de 15 a 180 minutos, aparecendo ou um dia com um dia de intervalo até 8 vezes por dia, tá? Então, é isso aí que é então a característica dessa cefaleia insalvas. A gente tem um comentário aqui, doutor Mário. O Pablo Roberto comentou assim, tem um ano que eu não tenho dor, né? E aí fica aquela pergunta, a pessoa que está um ano sem dor, né? Você falou em salvas, então ela pode passar, ela dura para sempre, ela tem cura, ou é uma doença sem cura que a pessoa vai ter para sempre? Essa é uma pergunta muito importante. Também porque a gente tem que esclarecer qual é a definição de cura, o que a gente está entendendo como cura. Então, se você tem uma cefaleia insalvas crônica, quer dizer que crônica a gente chama quando é todo dia e não tem intervalo. Mas quando você tem esse padrão, ou quando você tem o padrão de surtos, tá, de dores direto, você vai ter que fazer o tratamento preventivo para cortar o ciclo de dor e você entrar em remissão. Quer dizer, que ficar sem dor. Isso aí, assim, se isso for cura, então tem cura. Isso não é grande coisa, assim. Não é... A vantagem aqui não tem tantas formas de tratamento que é praticamente impossível não chegar numa remissão, né? Eu nunca vi nos meus 20 cacetada anos de experiência alguém que não pôde entrar numa remissão, entendeu? Então, aí você chega na remissão. Depois, você vai manter a pessoa em remissão. Quer dizer, vai continuar bem. Aí é que tem a diferença da cura ou não cura, né? Então, vamos usar a seguinte definição de cura: nunca mais ter dor de cabeça. Pode ser essa? Sim, Com sim. remédio, nunca mais ter uma crise de cefaleia insalvas, melhor. Aí eu te pergunto, Otávio, com remédio ou sem remédio? Não tendo dor, pode ser com remédio. Pode ser com remédio? Pode ser com remédio. Tem cura. Uhum. Tem cura. Por quê? Porque existe um tratamento que não é um tratamento assim que todos os médicos fazem, né? que não é consenso de todos os médicos, de toda a neurologia, que é evitar o próximo surto. Uhum. Tá? Evitar o próximo surto. Então, quer dizer, depois que você encerrou o surto, você pode manter um tratamento para não ter o próximo. Uhum. Então, na maioria das vezes, o que se faz, né? Você encerra o surto, aí você tira o remédio, deixa a pessoa sem nada, e seja o que Deus quiser. O próximo surto que aparecer, a gente corre atrás e apaga o incêndio. Agora, eu pergunto para todos
os pacientes e falo assim, você faria um tratamento para não ter o próximo? Eu nunca vi ninguém dizer que não faz, porque sabe o que é e, e tomaria o remédio, que nem você falou, se for com remédio, se for para tomar um remédio para não ter um próximo, claro, né? Foi isso que você falou. Até porque a gente toma, por exemplo, remédio de colesterol, para quê? Né? Para evitar. Muita gente nem sabe por que toma. Ah, não, é para baixar o colesterol. E daí? Você não sente nada? E pressão, mesma coisa. Não, é para você evitar um risco de ter um infarto ou um AVC. Uhum. Tá? Por isso que as pessoas tomam remédio de colesterol. Mas é evitar quanto? Varia, mas você reduz ali em 30% o risco, pode até ser em 10 anos, diminuir o risco de ter um AVC de 7% para 4%. E a pessoa vai tomar 10 anos um remédio de colesterol para ganhar de 7, diminuir para 3. Ou melhor, para aumentar de 93% a chance dele não ter nada para 97, certo? Agora, quando você transpõe esses dados para uma pessoa que sofre com dor de cabeça, não tem nem o que discutir, ela vai querer fazer o tratamento preventivo. Então, por que essa informação não é consenso entre os médicos também? Porque não tem estudo clínico pelo número de pessoas que sofrem com SALVAS, pelo tempo longo de acompanhamento que tem que ter um estudo desse, e também pela necessidade de investimento. Mas eu acho que é uma proposta que a gente tem que ter, que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, um dos remédios linha de frente aí, que é o Verapamil, né? Não é para turma sair tomando o remédio daqui da live, não, né? Mas a Cíntia está perguntando qual a medicação contínua. O lítio, o carbolítio é uma das opções, né? Mas o Verapamil, por exemplo, pode ser o carbolítio, inclusive, mas o Verapamil, você, depois de encerrar o surto, aí você tem que ver com o seu médico quanto que você vai deixar. Se não é bom deixar uma dose de Verapamil direto, ou de melatonina, ou de qualquer que seja o remédio, né? Doutor Mário, vamos falar um pouquinho de melatonina, né? A melatonina seria um desses tratamentos? Como é que ela funciona no tratamento da cefaleia? Ela tem efeitos colaterais? Quanto tempo demora para ela começar a fazer efeito? Como a melatonina é totalmente benigna, assim, é super fácil, não tem efeitos colaterais e tem uma eficácia nas salvas, acaba sendo um dos tratamentos que as pessoas deixam, né? Toma melatonina e segue aí, como não vai te fazer mal mesmo, vai tomando, né? Mas a melatonina tem esse papel, né, de prevenção. Os estudos falam de 10 miligramas, né? Hoje no Brasil é possível formular, tá? Mandar fazer por manipulação ou comprar em farmácia também. Só que as dosagens de farmácia são muito baixas, então você tem que acaba nem compensando. É melhor pedir para o seu médico mandar formular, mandar fazer em farmácia de manipulação. E aí tem uma questão também que é importante. Essa melatonina tem que tomar num horário preconizado. Não tem essa de tem que tomar com quarto escuro, tem que apagar todas as luzes, não tem nada disso. É claro que existe o preparo para você dormir, né? Você tem que preparar o seu sono, então não adianta, você vai ter barulho alto, vai ter bagunça na casa, vai comer um boi à noite, quer dizer, é óbvio, né? Você tem que ter tudo preparado para você dormir. E também não vai ter que ter uma luz intensa. Então, assim, é o óbvio mesmo, mas
sabe de onde veio isso, Otávio? As melatoninas americanas falam assim, tome no escuro, porque lá você compra, tem orientação médica, então eles dão lá alguma informação no rótulo para a pessoa de balizar, mas isso é completamente irrelevante, assim, né? Se tiver uma luzinha, claro, se tiver um holofote, vai ser difícil, né? E qual Você... é, e qual é o horário para tomar? Tem que ser o mesmo horário, mas tem um Então, horário aí o específico? horário também não é uma coisa que é para todo mundo, porque depende do seu horário de sono. Então, pode haver, né, não é nem incomum que exista o retardo da fase do sono, a pessoa que vai dormir mais tarde, né? Então, se você dorme às 2 da manhã e, e aí você acorda às 10 ou 9 ou 8, enfim, muito provavelmente, né, seu médico vai querer arrastar a fase para mais cedo. Então, você vai começar a melatonina, é que nem ajustar um fuso horário. Então, você pode começar a 1 da manhã, dali uns dias arrastar para meia-noite, depois às 11, depois às 10, e aí você fica mais ou menos entre 9 e 10 horas, né? Ou no horário desejado do seu sono. Mas ela induz o Para não ter sono? erro, assim, na média, às 10 da noite. Mas ela Mas tem induz o gente que sono? dorme às 9. Oi? A melatonina induz o sono? A pessoa que toma melatonina, ela fica com mais sono ou é um medicamento para melhorar a qualidade do sono? A melatonina como hipnótico, né, para você ir lá e tá com dificuldade para pegar no sono, tomar e dormir, ela ajuda, mas não é um espetáculo. A melatonina é mais para, primeiro, para o ritmo biológico. Então, essas doses baixas são cronobióticas, que a gente chama, né? Quer dizer, para ritmicidade, né, do ciclo sono-vigília. Então, você vai lá e vai tomando, isso demora um tempo até você ajustar o seu relógio biológico. Hum. Uhum. E ela vai aprofundar o seu sono como um todo. Então, a ideia com a melatonina é de que você acorde mais descansado, com o sono reparador, tá? Uhum. Mas e se você tem a apneia do sono? O que vai acontecer? Pode ser que a melatonina te empurre mais para a apneia e você briga contra. Então, ela pode não aprofundar o sono e às vezes até induzir algum desconforto. O que mais pode acontecer com a melatonina é você ter mais sonho ou lembrar dos sonhos, né? Então muita gente não gosta porque começa a ver, a lembrar dos monstros e ter pesadelo e tal. Mas é uma possibilidade, sim. Mas na maioria das vezes, assim, é uma substância totalmente assim, sem problemas, né? Ela precisa ter essa prescrição. Ela não tem assim nenhuma contraindicação, né? Ela precisa ser recomendada, né? Ela precisa de uma prescrição, de um acompanhamento, tem ajustes a ser feitos, tem a dose, né? Às vezes a dose está muito alta ou está muito baixa, o horário que vai tomar. Normalmente a gente pede nas salvas especialmente a melatonina de liberação normal, mas existe uma que é de liberação demorada, retardada, que ela dura mais, né? Então, assim, tem todos esses detalhes, né? Tá. E, doutor Mário, e se a pessoa fizer esse tratamento preventivo? Ela faz o tratamento com o verapamil, ou com o topiramato, faz o tratamento com a melatonina. Mesmo assim, tem a possibilidade dela ter uma crise, né? E se a pessoa tiver essa crise, e aí? O que ela faz? Qual que é o tratamento que ela faz? Ela continua com o tratamento preventivo? Ela para? Ela começa outro tipo de tratamento? São dois tratamentos simultâneos, o de cortar a crise, e aí tem duas coisas que vão funcionar bem, que é o oxigênio, que você comentou, e a sumatriptana subcutânea, a injeção subcutânea de sumatriptana, que aí é para cortar em minutos, né? Dá para tentar a substância por
comprimido também, ou outros triptanos, como os zomotriptanos, Zomig, ou outros, mas o que mata mesmo a crise mais rapidamente é oxigênio e sumatriptana subcutânea. Aí, preventivamente, você vai ter várias opções, né? O verapamil carbolítico, que foi citado, topiramato, divalproato, melatonina, clomifeno, baclofeno, gabapentina, bloqueio de nervo occipital, bloqueios do gânglio esfenopalatino. Botox também funciona? Porque para enxaqueca a gente sabe que funciona bem. Para você falar em salvas, funciona? Também é uma alternativa, não é assim tão bem estudado e nem primeira linha, mas sim é possível. E o que tem de novo mais são os anticorpos monoclonais, né? O galcanezumab, que também tem uma ação bastante boa, né? Sem efeito colateral, dá uma boa ajuda aí para cortar as crises também. Esse medicamento é um monoclonal, né? Esse medicamento ele é para você falar em salvas ou ele é para enxaqueca? Nesse caso, para os dois. Existe uma injeção que é para enxaqueca, que é de 120 miligramas, e a dose para enxaqueca tem uma dose de ataque, você faz as duas subcutâneas, e daqui a um mês você dá a sequência e faz uma vez por mês. A de salvas é 300 miligramas, são 3 injeções de 100 miligramas, e é feito uma vez por mês também. É preventivo, no caso aí, do paciente de cefaleia em salvas, ele toma preventivamente, ele toma para sair da crise, ele toma para parar a dor, para que serve exatamente o medicamento monoclonal? É preventivo, ele toma com a finalidade de encerrar o surto, né, de atingir uma remissão, ou mantê-la continuamente, né, manter-se em remissão. Tem também os tratamentos chamados de ponte, né? Enquanto o preventivo está sendo ajustado, você pode colocar substâncias para encerrar o ciclo mais rapidamente, como o corticoide. Né? Tem uma pergunta aqui até do André Luciano Dias, né? Se os corticoides podem parar a crise. A crise não, o surto. A surto. Sequência de crises. Na hora da dor mesmo, o corticoide não vai... Vai demorar muito para fazer efeito, né? Não vai mudar muita coisa, né? O que não funciona e que não funciona, que não adianta fazer, opioide. O que é opioide? Codeína, tramal, morfina. Isso só vai piorar a sua dor, só vai te fazer viciado. E esse, infelizmente, quando a pessoa chega no pronto atendimento com muita dor, né? E os profissionais do pronto atendimento não têm o conhecimento da cefaleia em salvas e o paciente não tem o diagnóstico ainda, né? Vai ser um medicamento que fatalmente vai ser dado para a pessoa por conta da intensidade da dor, né? Acontece muito isso ou não? Acontece muito. Acontece também, assim, no Brasil, deveria ser proscrito, deveria ser banido a dolantina, a meperidina. Tem analgésicos e opioides muito melhores e a dolantina tem um índice de abuso enorme, né? Então, assim, começa daí, já não deveria nem ter a dolantina em lugar nenhum, não precisa, só atrapalha, né? Mas mesmo assim, tramadol, morfina, né, dimorfe, outros opioides, tem no pronto-socorro e o emergencista acaba socando esse remédio na cabeça do povo e, assim, não é querer criticar a especialidade e tudo, porque parte dessa culpa é nossa também, né? Por isso que a gente está fazendo a campanha, é de informar, né? A gente quer levar cartaz e quer levar informação para as pessoas diagnosticarem melhor. Aliás, isso vem acontecendo, né, Otávio? Eu acho que a gente está ouvindo relatos nos últimos anos, depois dessas campanhas,
que aí as pessoas, os emergencistas já estão Sim. sabendo o que é, já estão fazendo diagnóstico, entendeu? A gente malha, né? Porque em alguns lugares é assim mesmo, mas na verdade tá melhorando, tá melhorando. A gente surpreende, às vezes o próprio médico da emergência fala, ó, você tem cefaleia-insalva, você precisa tratar e tudo, né? Sim, porque acontece muito, né? Eu, como paciente, passei muito por isso. Como tem esses fenômenos autonômicos, né? Que o olho lacrimeja, o nariz escorre, né? A gente acaba procurando oftalmologista, a gente acaba indo no otorrino. Como tem uma dor muito intensa nessa região aqui, né? As pessoas procuram, às vezes, o dentista, né? Nem sempre elas vão no neurologista, né? E essas pessoas muitas vezes não conhecem a cefaleia-insalvas, né? E não conseguem dar o encaminhamento, né? Isso aí. Infelizmente, isso acontece, né? As nossas campanhas são para levar esse conhecimento para os pacientes, né? Para eles diferenciarem o diagnóstico da enxaqueca com a cefaleia-insalvas, mas também para os médicos, né? Porque a gente sabe que as pessoas às vezes vão procurar outras especialidades que não os neurologistas, né? E é preciso também que eles tenham esse conhecimento. Isso, exatamente. E É. aí tem aquela esperança nas pessoas, né? De que os médicos não sabem nada, eu passei já em 3, ninguém solucionou, então vamos para qualquer picareta aí, qualquer coisa. A Lu Ferrari está falando aqui que ela tratou por muitos anos como sinusite, até descobrir que era cefaleia-insalvas. Isso é comum, né? É, muito comum. Muito comum. É. Tem um comentário aqui da Ah, Marina também, a dor passa e parece que foi por conta da medicação, porque ela é autolimitada. Ela não vai passar de 3 horas. é. Raramente vai passar de 3. Então, você vai lá, toma qualquer coisa e fala, não, melhorou, mas ia passar de qualquer jeito, né? Então, aí Mas, tem aqui, mas, mas falando um pouquinho desse ponto assim do tratamento na hora da dor, né? A gente falou do oxigênio, a gente falou um pouquinho do sumatripano, né? É, sobre o oxigênio, qualquer pessoa pode usar oxigênio? Qual que é a forma mais adequada de utilizar esse oxigênio? Tem que ser no começo da dor? Tem que ser quantos litros por minuto? Que tipo de máscara? Poderia dar uma explicada para a gente como é que faz esse uso do oxigênio? o oxigênio, você vai ter que ter um torpedinho em casa, né? E aí, se você sai da sua casa, chega até o pronto-socorro, abre a ficha, na hora que chegou lá, já foi, né? Então, não perca tempo. Acho que ir para o pronto-socorro realmente. E outra, né? A gente às vezes até faz uma cartinha, diz: olha, vai lá, pede, toma oxigênio, então, em máscara, 10 litros por minuto, por 15 minutos, faz essa prescrição. Chega no pronto-socorro, ninguém atende, né? Não quer nem saber. Aqui, oxigênio, que vai para o tramadol aí, vai para o tramal e não enche o saco, né? Quer dizer, de novo, assim, a coisa está melhorando, né? Mas eu acho que oxigênio no pronto-socorro não tem tempo hábil. Eu acho que o negócio é alugar um torpedo, né, com a máscara e aí estar no lugar onde você mais provavelmente vai ter a crise. Tem um torpedo menor, que também vai durar menos e que pode ficar no seu carro, por exemplo, ou que pode ficar no escritório e tudo. Normalmente, as crises mais comuns ser de madrugada é mais comum ter em casa mesmo, mas dá para você colocar aí alugar um torpedinho menor e utilizar. Tem uma colocação aqui bem interessante aqui da Ana Prata. Ela fala assim: doutor, meu marido tem dores sempre no mesmo horário de madrugada. Bem característico você falar em salas. Aí ele levanta e vai direto fumar um cigarro. Isso influencia nas crises? Olha, cigarro não é bom para ninguém. Qualquer hipóxia tende a agravar. Então, assim, que essa é a grande causa, eu não sei, mas que fumar não é bom, não é e não ajuda. Né? Você está dizendo que
essa seria uma forma dele aliviar a dor, é isso? Não, acho que é um hábito que ele tem, né? Ele acorda com a dor, fica nervoso, vai fumar um cigarro, né? O cigarro tem esse efeito de acalmar, né? Uhum, Aliás, as pessoas fumam porque alguma coisa de interessante tem, sim. mas só que tem mais coisa desinteressante do que interessante. Então, É. não é bom E, fumar. doutor Mário, falando um pouquinho sobre hábitos de vida, né? Que a gente falou um pouquinho aqui. Existem algumas mudanças de hábitos assim que o paciente de cefaleia em salvas pode fazer para melhorar a condição dele? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar de ser um lugar comum, né? De que o estresse abala toda a doença e tudo, é importante a pessoa estar em equilíbrio físico e mental, né? Eu acho que só que tem coisas que não dá para a gente fazer na hora do surto, sabe? Não Tipo, dá. a pessoa tá fumando, na hora do surto tentar parar, loucura. Eu não faço Uhum, isso. Eu acho uhum. que é demais, entendeu? Você termina, até porque assim não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que parar de fumar tem um impacto em não ter um próximo surto. Eu acho que sim. Mas na hora do surto, você tentar mudar, eu acho que é difícil. Mas, claro, você ter uma capacidade aeróbica melhor, ter uma oxigenação melhor, só pode ajudar. Você está bem com você mesmo, não está irritado, ansioso, não está acumulando, não está vivendo em situações, né, de muita tensão e tal. Isso claro que vai influenciar. Você perder peso vai diminuir toda a resposta inflamatória do organismo, vai melhorar a apneia do sono, vai melhorar seu bem-estar. Sim, diminuir peso é importante, né? Então, estilo de vida, dormir melhor, é, respeitar os seus limites, né? Dar valor às coisas importantes da vida, entrar na sua própria agenda, né? Tenho muitos pacientes que comentam também da relação da espiritualidade, né? Que tanto de que tinham lá alguma frequência, alguma prática religiosa, espiritual, aí deixaram de fazer e pioraram, assim como que começaram a fazer e sentiram melhor, né? Tem alguma evidência científica, pesquisa sobre espiritualidade e saúde, tem diversas evidências. Mas você falar em salvas? Não, mas eu escuto demais isso aí. Eu acho que é algo que as pessoas têm que se preocupar. Quer dizer, saúde envolve a parte física, mental, comportamental e também existencial, espiritual, religiosidade, que é algo que também precisa ser levado em conta. Certo, certo. Doutor Mário, também eu tenho algumas perguntas aqui relacionadas à bebida alcoólica, né? A cefaleia em salvas, ao contrário da enxaqueca, né? Ela não é uma dor de cabeça que tenha tantos gatilhos, né? A enxaqueca parece que tem muito mais gatilhos, né? Mas parece que a bebida alcoólica é uma unanimidade, assim, em relação à cefaleia em salvas, né? Como gatilho, né? Como é que é essa questão da cefaleia em salvas? Quem tem cefaleia em salvas não pode beber nunca, não pode beber durante a crise, ela é um gatilho da cefaleia em salvas. Como é que é essa relação do álcool com a cefaleia em É, salvas? o álcool é um deflagrador de dor de cabeça. O álcool, a ressaca é uma enxaqueca pós-álcool. Na cefaleia em salvas, o álcool é explosivo, é bomba. No surto, tá? No surto não dá nem para bombom de cor, né? Mas fora do surto, até é comum um padrão Uhum, de uso pesado. uhum, Então, é uma coisa meio paradoxal que existe, né? Quer dizer, fora do surto, tem pessoas até que
que testam para ver se está na crise ou fora com o álcool, né? Eu não acho que é uma boa estratégia, porque quanto mais você provocar, mais a bicha vem com tudo, né? Então, deixa ela quietinha aí, deixa ela amortecer, não fica querendo saber. E eu acho que também uma coisa preocupante é saber o que o álcool faz negativamente, te deixa de alguma forma com alguma coisa mental e física negativa. Então, se não cai bem, se você exagera também, né? Se você tem um limite de consumo muito alto, reduz, né? Limita. Né? O que é muito para álcool? Para homem, são 14 doses por semana. O que é uma dose? Ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado, ou uma taça de vinho. 14. E para a mulher, 7. Sendo que, em nenhum dia, não tomar mais do que 5 doses. Quando eu falo isso para os adolescentes, eles dão risada da minha cara, né? Você tá de brincadeira? Tá, né? É isso, entendeu? Doutor Mário, a gente falou de alguns tratamentos mais modernos, né, como os monoclonais e tal. Tem um tratamento que está bem na moda, né, está sendo bastante falado, que é o tratamento com o canabidiol, né? Ele é eficaz no caso da cefaleia em salvas? Ele serve para essa fase de remissão? Existe tratamento com canabidiol para cefaleia em salvas? Não tem um estudo para dar apoio nisso, não. Canabidiol é um negócio que não é nada trivial. Primeiro, é uma farmacologia, assim, os receptores no corpo estão em todo lugar, né? Então, o sistema canabinoide é promíscuo, no sentido de que ele está em todo lugar. Então, você toma um efeito, você pode ter positivo de um lado e negativo do outro. Você pode ter Então, assim, o povo acha que só porque é planta, então tudo bem. Não, tem um monte de efeito colateral com o sistema, com o uso do canabinoide, né? E aí você tem que ver qual é o composto, é o CBD, é o CBG ou é o THC. Tende a ser melhor THC para dor, mas THC é exatamente os problemas, né? Psicose, entendeu? Então, sabe, não tem segurança, né? O povo fica usando com tanta liberdade, mas a gente não tem segurança, né? Tem alguns também, tem alguns tratamentos também com psilo, eu não vou lembrar o nome agora, com cogumelo. E Psilocibina esse? é interessante, é um caminho assim que ainda precisa também de muito estudo, né? Porque a gente tem aí a origem da ergotamina, por exemplo, ela vem da psilocibina, né? Então, é um caminho a ser explorado, sim. Não dá para a gente recomendar doses ou tratamentos específicos, ainda tem chão para chegar nisso, mas sim, né, tem. Outra coisa que tem tido bastante, que acho que alguém perguntou aqui, são intervenções, são procedimentos, né? Tem os bloqueios, tem... A Michele perguntou aqui, ela falou assim, fale um pouco sobre o bloqueio gânglio esfenopalatino. Esfenopalatino é um gânglio que tem dentro do nariz, lá dentro, e que você pode alterar a transmissão dele, né, anestesiar e ter um efeito benéfico para a dor. E sim, é um caminho também. E tem várias tentativas com implantes, eletrodos, né, intervenções cirúrgicas, mas também isso não é assim tão trivial que você vai fazendo E a ketamina, doutor Mário? E a ketamina? A ketamina é um tratamento antigo já, né? Tem já 20, 30 anos, né?
a ketamina também tem relatos de boa melhora na cefaleia em salvas, é uma alternativa bem interessante, vai nessa linha da Parece que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade aí na transmissão. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, doutor Mário. Enquanto ele não volta, eu queria aproveitar para falar para vocês que no dia 21 de março, agora, terça-feira que vem, nós vamos ter uma nova live às 20h30, tá? Quando faremos uma live especial sobre os tratamentos da cefaleia em salvas, onde nós vamos entrevistar 5 médicos especialistas em cefaleia em salvas, tá? Acho que caiu a conexão do Dr. Mário, mas foi bastante esclarecedor aqui a nossa entrevista. Muito obrigado a todos pela audiência e pelas perguntas. Eu espero que as informações discutidas nessa live tenham sido muito úteis para vocês. E lembre-se, né, como o Dr. Mário explicou, se você tem dor de cabeça muito intensa, de um lado só da cabeça, que duram entre 30 e 45 minutos, o nariz escorre, o olho lacrimeja do mesmo lado da dor, isso não é enxaqueca, isso é cefaleia em salvas. Se você está sentindo esses sintomas de dor de cabeça, é importante procurar um médico especialista em cefaleias para que ele possa te ajudar a encontrar um tratamento eficaz para aliviar as suas dores de cabeça. Cefaleia em salvas tem tratamento. E se você perdeu algum trecho dessa live, não se preocupe, que ela vai ficar disponível para assistir novamente no YouTube da Abraces. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham aprendido algo valioso hoje e eu vejo vocês novamente na nossa próxima live no dia 21 de março. Até lá, boa noite. Muito obrigado.